E eu sempre digo que sonhos deveria ser um direito básico das pessoas. Gente, hoje é meu dia de contar uma história e dentre todas as histórias eu vou contar da época que eu era emo. Meu Deus. E não é uma coisa que eu tenho vergonha nem nada. Eu amo lembrar disso, mas pra mim é muito interessante falar sobre esse tema, principalmente hoje, porque ontem eu fui numa festa que chama Eu Também Fui Emo. E foi muito legal, porque eu fui com as minhas amigas, tipo, amigas de infância, e a gente tava relembrando os momentos, assim, as músicas, em que momento essas músicas fizeram sentido pra gente. E aí teve um momento na festa que me deu muita vontade de chorar, assim, porque eu literalmente me lembrei de quando eu estava no meu quarto. Eu amava essas músicas, e aí eu decidi que eu ia ser uma estrela do rock. Não do rock, mas, tipo, ia ser uma estrela da Disney. Ia ser cantora. E eu lembro que eu ficava muito tempo dentro do meu quarto imaginando como seria viver os sonhos e viver as coisas principalmente que eu vivo hoje. E eu lembro que num determinado momento eu resolvi que eu ia fazer aula de violão. Então comecei a trabalhar com 14 anos e a primeira coisa que eu fiz nessa época, porque eu queria muito ser uma cantora, foi comprar um violão. E aí depois eu comecei a buscar formas de fazer aulas e de realmente me tornar essa pessoa que eu tava sonhando que eu seria, muito por conta do ambiente que eu vivia, das músicas de rock que eu ouvia, ou tipo, das coisas que eu via na TV. Na época assistia muito MTV, assistia muita Disney também. Aí eu acho que um ponto muito importante é que eu realmente tinha certeza que isso ia acontecer. Então eu comecei a fazer aula de canto, de violão, fazer aula de violão no Sesc. Comprei esse meu primeiro violão, que é meu xodó, que eu tenho ele até hoje. Vivia, enfim, com uma galera que tinha banda. Meu sonho era, além de tocar violão, era tocar bateria também. Eu ficava muito tempo no meu quarto sonhando com isso, imaginando como que seria a minha vida entrando num palco, vivendo, tipo, em turnês e tudo mais. Viajando para vários lugares. Eu achava também que através da música, assim como em um determinado momento da minha vida eu já quis ser médica, eu achava também que através da música eu iria conhecer o mundo. Esse sonho, na minha cabeça, ele era tão real, assim, que eu realmente passei a ter uma rotina de uma pessoa que queria construir essa carreira na música. Então, não só pelo violão, mas também pelas aulas de música, pelos ambientes que eu frequentava, pelas músicas que eu ouvia. Uma vez me disseram que tem gente que cria o mundo na cabeça e acredita nele. E essa pessoa tentou me falar isso de uma forma não muito legal, mas depois de um tempo, refletindo sobre o que ela tinha me falado, eu entendi que fazia total sentido, porque dado a minha realidade, o lugar de onde eu vim, se eu não tivesse criado um mundo na minha cabeça, tivesse acreditado fielmente que eu poderia viver essa realidade, eu jamais estaria aqui hoje vivendo coisas tão legais que eu vivi nos últimos anos. Eu sinto que quando eu lembro dessa fase que eu era emo e que meu sonho era ser cantora e tudo mais, eu sinto que os sonhos eles se realizaram de uma outra forma. Eu conheci vários lugares do mundo, não foi através da música, mas foi através das coisas que eu fui acessando, porque eu sonhei com isso um dia. Um dia eu subi no palco pra falar sobre inteligência artificial e quando eu olhei tinha mais de 1.600 pessoas. E aí eu ainda comentei com a galera, eu falei, gente, meu sonho quando era criança era ser música, né, adolescente era ser música e agora eu tô subindo num palco pra falar sobre tecnologia para mais de 1.600 pessoas. Eu subi no palco não para cantar, mas eu subi no palco para falar sobre algo que também mexe muito comigo e que eu gosto muito de falar sobre o assunto. O que eu sinto é que meus sonhos eles foram se realizando, mas não pelo caminho que eu realmente acreditei que seria. Mas eu entendo que se a Daniele de 15, 14, 13 anos não tivesse sonhado com isso, eu jamais estaria vivendo isso hoje. Eu acho que os sonhos que a gente teve na infância, que a gente teve na adolescência, eles são extremamente importantes para a pessoa que a gente se tornou hoje. E eu sempre digo que sonhos deveria ser um direito básico das pessoas. Porque sem sonhos a gente não pode realizar grandes coisas na vida. Eu acredito que o sonho primeiro ele passa pela imaginação para depois se tornar algo palpável, algo tangível. E as coisas que eu vivo hoje elas só são possíveis porque a Daniele de 10, 11, 12, 13, 14 anos conseguiu sonhar com isso um dia.